Título: Influência do Espiritismo no Progresso. Pergunta 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Comentário: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito, de geração em geração. Elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, e desaparecem paulatinamente com os que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios. Como sucede com as ideias políticas? Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir ou edificar. 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado a preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. 800. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar, como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem o único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitaria os outros. 801. Por que não ensinaram os escritos, em todos os tempos, o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não pode digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muita coisa que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que pode compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos?
desejaríeis milagre, mas Deus os espalha a mancheias diante de vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão.